Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Priscila Sabino, sou gamer, streamer, criadora de conteúdo desde 2003. Eu comecei lá atrás, eu tinha blog, eu tive flogão, eu tive fotolog. Eu sou a dinossauro da internet, estou entregando a idade aqui. E tudo que envolvia criar conteúdo com imagens, eu estava lá. Eu sempre gostei de me expressar com imagens. E quando chegou 2012, lá no Facebook, eu já tinha uma página considerada grande. Ela chegou ali por volta dos 500 mil seguidores, que era de frases motivacionais. Mas eu precisava me expressar mais. Eu sentia que faltava um pouquinho da minha personalidade. E foi quando eu criei a Corujinha. Peraí. E aí tá aqui a minha foto com o fotolog. Esse aqui era da UOL. E aqui nasceu a Corujinha. Essa foi a primeira imagem da Coruja Vida Louca. E o porquê dela ser vida louca? Era uma zoeira que a gente fazia na internet, na época. Tudo a gente ia, sei lá, a gente saía, falava assim, sou muito vida louca, tô indo pro dentista mascando chiclete, sou muito vida louca. Era muito zoeira, não tinha nada de maldade no Vida Louca. E eu criei a Corujinha e eu peguei essa imagem aqui no Google. Eu não fazia ideia de direitos autorais, de direito de imagem, nada. Eu simplesmente peguei ela, eu achava que ela... Queria voltar. Eu achava que fazia sentido ter aquela imagem e aí eu usava ela. Era sempre a mesma imagem com frases. E na época a Corujinha cresceu muito. Ela crescia em torno de 10 mil seguidores no dia. Por quê? Porque eu botava a minha personalidade. Eu não simplesmente fazia posts com frases. Eu fazia frases que representavam o meu dia a dia. E as pessoas foram se identificando e começaram a responder. Aqui, a gente já está mostrando 2015. Eu tinha uma amiga chamada Diana e ela começou a vetorizar a Corujinha. Deixa eu passar de volta aqui. Pode deixar que eu passe. Aqui, ó, um pouquinho antes de 2015, eu já colocava ali os lacinhos nela. E depois eu comecei a vetorizar ela. Por quê? Porque eu comecei a ter problemas de direito de imagem. Que foi, né, as imagens que eu pegava no Google, eu comecei a ter problemas com elas. E ela começou a vetorizar. A partir de 2015, realmente, eu fiz uma pós-graduação em marketing digital. Passei a entender melhor como que funcionava toda essa questão dos direitos e comecei a usar banco de imagens pagos. Mas ainda faltava um pouquinho de personalidade naquelas imagens de banco de imagem. Então, quando foi 2023, eu comecei a usar a inteligência artificial para criar a Corujinha. E aí começou já essa transição para o mundo gamer, para o mundo geek. Então tinha a Corujinha de Wandinha, tinha a Corujinha de Arlequina, tinha... Na época do Halloween, eu vestia ela de Freddy Krueger, de Jason. Na época do Natal, eu vestia ela como Papai Noel. E cada vez mais as pessoas foram se identificando. Mas a inteligência artificial aqui ela ainda era um pouquinho limitada. E aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a IA versus a criatividade. Eu vejo muita gente demonizando a IA. E eu realmente não acho que a IA vai tomar o lugar dos seres humanos. Eu não acho que a IA tira o lugar de designers. Porque assim, quem já são criadores grandes, que têm dinheiro para ter uma equipe, eles vão ter uma equipe, eles vão ter o designer, eles vão pagar. Mas a gente que é pequeno, igual eu já tentei aprender a desenhar, não consegui. Então a IA, ela me ajuda nisso aí. E assim, ela ela sozinha ela não faz. Precisa ter ali uma direção para ela, precisa ter
o prompt, vamos dizer assim. Então, tudo vem da minha cabeça. Se eu simplesmente pegar e falar assim, a corujinha, eu quero que você crie uma corujinha vestida de princesa. Ela vai criar qualquer coruja. Se eu falar, eu quero uma coruja branca vestida de princesa, ainda vai ser qualquer coruja, não vai ser a minha corujinha, porque ela tem a minha personalidade. E às vezes eu vou refinando a imagem várias vezes até chegar no resultado que eu quero. Em 2024 começou a chegar os vídeos de IA, mas ainda bem limitado. Por quê? As ferramentas que criam vídeos maiores são muito caras. Então, o que eu faço? Eu vou lá na IA, coloco um movimento sutil, às vezes em looping, e num aplicativo de edição eu vou colocando reverso, eu corto um pedacinho. Então, tem ali não só a IA, tem também um trabalho manual de edição de vídeo. E, claro, né, primeiro eu tenho que criar a imagem para depois movimentar ela. Agora, em 2025, a IA está facilitando a minha vida. Já são imagens bem melhores, bem mais refinadas, porém, não é de primeira que ela sai assim. Por exemplo, eu uso muito o ChatGPT. Ele já sabe um pouco, ele já conhece um pouco da corujinha, da personalidade dela. Então, é mais fácil eu criar nele. Mas se eu pegar hoje uma conta nova do ChatGPT para criar, vai ser muito mais difícil, porque ele não tem ainda aquela memória toda. E mesmo o que eu uso, às vezes eu preciso criar 3, 4, 5 vezes a imagem até ela sair do jeito que eu quero. Igual aqui, eu vesti a corujinha de Sakura, mas o sabre dela não está perfeito ainda. Então, eu teria que refinar um pouquinho mais. E agora, em 2025, eu criei o meu canal no YouTube, chamado Coruja Vida Louca Games. E foi um processo, assim, uma transição que deu medo, porque, assim, eu não sou pro player, eu não sou a melhor das jogadoras, e eu achava que eu ia passar vergonha. Eu tinha muito medo de passar vergonha. Só que aí eu pensei assim, cara, eu nunca quis ser levada a sério na internet. Tudo que eu fiz foi na diversão. Então, vamos nos divertir, vamos criar os vídeos, jogar. E eu trouxe a corujinha para esse mundo, porque ela já faz parte de mim. Então, eu coloquei ela nas thumbs dos vídeos. Fui usando ela e usando aquele Instagram que eu já tinha, porque o Instagram da corujinha dos memes de 13 anos atrás, ele já tinha uma comunidade ali consolidada. Então, eu precisava manter um pouquinho a imagem da corujinha, até porque as pessoas não conheciam a Priscila humana. E aí eu trouxe a corujinha nas capas dos vídeos, né? E a comunidade me abraçou. E aí é disso que eu faço, da força da comunidade. A comunidade, ela não segue só aquele conteúdo, ela segue a pessoa. Porque eu continuei trazendo a minha personalidade, a minha autenticidade nos vídeos do YouTube. Inclusive, de início, a minha ideia era criar vídeos assim, sei lá, eu acho que eu queria ser um pouco mais séria, talvez pegar um público infantil, porque eu criava muitos jogos, falava muito de jogos da Disney, mas não tinha ainda a personalidade da corujinha. A corujinha é da zoeira, a corujinha fala um pouco de palavrão. E foi quando eu me soltei, tirei essa ideia e botei realmente a personalidade da corujinha, que sou eu, que a coisa fluiu. E aqui eu falo da IA como uma assistente realmente pessoal. Por que eu digo que ela organiza o caos? Porque a minha cabeça é um turbilhão de ideias. Eu estou o tempo todo tendo ideias. E não adianta eu anotar, porque eu vou esquecer onde que eu anotei. Então, eu chego para a IA e falo, eu estou com a ideia de fazer um post mais ou menos assim. Ou então, eu vi uma ideia assim e eu quero adaptar para o meu nicho. E aí, ela me ajuda a organizar ali. É como se fosse uma amiga que eu estou conversando.
e ela vai me ajudando ali a organizar essas ideias. E aqui é um vídeo mais elaborado que eu fiz recentemente, que é a corujinha, eu não sei se ele passou, acho que passou, que é a corujinha ali apresentando um serviço, né? Uma publi que eu fiz. E aqui eu falo, não é o jogo, é a história que você conta. Então é muito do que eu falei, se divirta, seja autêntico, conte a sua história na internet. Se você quer ser youtuber, se você quer ser um gamer, um streamer, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Se divirta, aproveite o processo, se permita ser iniciante, se permita errar. Igual hoje eu estou aqui, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui no palco da Campus Party. Foi me divertindo, foi aproveitando o processo, aproveitando os eventos que são maravilhosos e botando a cara, tendo coragem, me inscrevi, estou aqui agora. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, aqui é só o final da corujinha mesmo. Mas é isso, galera. Eu queria falar um pouco do que eu aprendi nessa trajetória. É isso, é você usar a inteligência artificial a seu favor. Então, por exemplo, eu usei muito o ChatGPT para aprender a editar vídeos, para aprender a criar roteiros. Eu não tenho muita paciência para fazer curso. Então, eu uso muito a inteligência artificial ao meu favor para me ajudar, para me ensinar. E eu acho que é isso. A gente ter ela como aliada, como amiga. Eu chamo o ChatGPT de amigo. E é isso, galera. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa sobre criação de conteúdo na internet, no Instagram, no Facebook? No Facebook não, o Facebook já morreu. Oh, meu Deus. Do YouTube. Ela me perguntou se está tendo um retorno bacana na criação de conteúdo para o YouTube. Sim, eu sempre, na verdade, eu pensava muito nisso. Eu estive em todas as redes sociais, mas não tinha estado no YouTube ainda. E o YouTube ele é maravilhoso, porque o conteúdo ele não morre. Você pode ter criado vídeo meses atrás, ele ainda está atingindo pessoas. E o Instagram não. As redes sociais, o vídeo, às vezes você demora criando um conteúdo ali e logo ele morre. Às vezes as pessoas nem veem. Hoje mesmo aqui um rapaz falou assim, eu vi um vídeo seu do Go Game no YouTube. Então eu fiquei muito feliz. E se você for procurar lá Go Game, vai aparecer. Se você procurar depois Campus Party, vai ter um vídeo meu lá, porque eu vou fazer. Então eu estou gostando muito dessa experiência do YouTube. Além do que, depois que você monetiza, você vai continuar recebendo por muito tempo. Hoje eu tenho um outro canal que eu não divulgo, que eu faço com a ajuda de inteligência artificial, que já é monetizado. E assim, tem mais de uma semana que eu não posto nele, mas todo dia aumenta a minha renda lá. Então, é maravilhoso. Você queria perguntar? Boa... Só um minuto. Boa noite, meu nome é Marco Landivar. Eu gostaria de saber se você direciona seu conteúdo para uma certa idade de pessoas ou se você faz para todos. Eu gostaria também de saber se você edita seus próprios vídeos e qual mensagem você poderia deixar para quem está começando agora. Tá. Nos memes, eu criava conteúdo, eu já tenho ali uma base de 360 mil seguidores, somando tudo. Mas assim, eu não foco num público específico. É muito da mensagem que eu quero passar. Então, assim, as pessoas se identificam comigo pela personalidade. Não é tanto um nicho, uma idade X, um estereótipo, um tipo, homem, mulher, não. É mais o que a pessoa está sentindo naquele momento, tanto na época dos memes, quanto agora nos games.
E eu mesma edito meus vídeos. Eu comecei a criar conteúdo para o YouTube em junho. Então, assim, apesar que eu já era social media, já sabia criar vídeos curtos, eu ainda não sabia nada de vídeos longos. E aí foi o que eu falei. Eu até cheguei a comprar um curso, mas eu não tenho muita paciência. Então, eu fui perguntando para o ChatGPT. Eu assistia muito vídeo de outros gamers, youtubers. Eu vi um efeito e perguntava lá, como que faz essa transição aqui? Me ensina a usar essa transição aqui naquele editor de vídeo. E é muito rápido, você aprende, é muito mão na massa. E aí é melhorando aos poucos. E a dica que eu dou é igual eu falo, se permitir ser iniciante. Então, assim, no início, não se cobrar tanto uma edição maravilhosa de vídeo. Se você pegar os primeiros vídeos lá do meu YouTube, que ainda não tem muitos, a edição era horrível, a qualidade era horrível, mas naquele momento era o melhor que eu podia fazer. Então, assim, eu me comparo comigo de ontem, eu me comparo comigo do vídeo anterior. E é isso, e é botar a cara, vir nos eventos, conhecer as pessoas, que as portas vão se abrindo. Pergunta. Pri, eu achei incrível a história, toda a sua trajetória de 2003 para cá. E eu acho que a minha maior dúvida ficou sendo qual foi o pivô principal que te motivou a sair de uma página de memes e de humor e transicionar isso para os games? O que chamou o seu coração para isso? Então, eu sempre joguei videogame, desde pequenininha eu já jogava videogame. Meu primeiro videogame foi um Dynavision 3. Eu sou colecionadora de jogos. E o meu marido, ele me incentivava muito. Por que você não faz um canal no YouTube? E aí eu tinha medo, eu falava assim, ai, mas as pessoas vão me julgar. Ai, tem que ser muito legal na internet. Esses youtubers são muito felizes, eu não sei se eu consigo entregar isso. E além disso, eu não sou tão boa jogadora. Eu pensava assim, as pessoas vão me julgar porque eu não sei jogar direito. Semana passada mesmo eu fiz streaming de um jogo que eu não fazia ideia de como que jogava. Mas foi muito bom porque ficou engraçado e foi assim, maravilhoso. E além disso, a minha irmã, ela fazia muito streaming na Twitch de LOL. Ela jogava LOL. Também não faço ideia de como que joga, mas eu achava o máximo a comunidade que ela criou ali, os amigos que ela criou. E eu tenho sentido assim, um apoio muito grande da comunidade gamer, principalmente das mulheres. As mulheres nesse meio se apoiam muito, coisa que eu não via antes em outros nichos. Na comunidade gamer eu vejo muita mulher se apoiando. Eu adoro, eu faço parte de uma comunidade que é o Control Elas, que é maravilhoso. São meninas incríveis que se apoiam, que se ajudam a crescer. Então é isso. Foi uma transição assim por gostar de games. E foi meio, vou postar, tô jogando mesmo, já jogo mesmo, vou postar para ver o que dá. E aí fui gostando. Bom, galera, eu espero vocês no meu Instagram, no meu YouTube. O Instagram é Coruja Vida Louca, e com K. No YouTube é Coruja Vida Louca Games. Muito obrigada quem esteve aqui, valeu demais. E qualquer dúvida pode me perguntar lá também depois.